Muitas pessoas às vezes gozam com a nossa língua, com a língua gestual portuguesa. Às vezes dizem, e os surdos fazem assim uns gestos, umas coisas. E a nossa língua não é uma brincadeira. Eu fiquei surda com 2 anos de idade. E a minha mãe descobriu porque eu não reagia. Quando ela me chamava, assustava-me facilmente. E então, no início, foi difícil para a minha família, porque nunca tinham tido contacto com alguém surdo. E não sabiam o que fazer, nem como lidar com isso. Questionavam como será o futuro da minha filha. Porque normalmente as mães, quando engravidam e têm um filho, imaginam e idealizam uma vida para aquele filho. Portanto, tendo uma filha surda, eles não sabiam como ia ser a minha vida, então foi difícil. Mas por sorte, a minha mãe conhecia alguém que tinha amigos surdos e então conseguiu lidar bem com isso e ensinar uma língua gestual portuguesa. Também frequentei uma escola bilingue e correu tudo bem. Sim, aqui em Portugal, no total existem mais ou menos cerca de 13 escolas. E são muito poucas escolas bilingues. Mas são importantes, porque são escolas onde as necessidades dos alunos surdos são respeitadas. E também têm aulas de língua gestual portuguesa. E eu tive essas aulas, sempre. Eu tenho um aparelho auditivo. Ouço com ele e ajuda-me a perceber as coisas. Mas para mim, o principal é a língua gestual portuguesa. Pois é o que me ajuda a perceber e a comunicar com as pessoas. Com o aparelho auditivo consigo ouvir. Mas tenho dificuldade em aceitar o silêncio. Porque nós vivemos num mundo onde é maioritariamente ouvinte e eu, com o aparelho auditivo, sinto que estou um bocadinho incluída nesse mundo. Ao ouvir as coisas que se passam, eu gosto muito de ouvir música e senti que talvez poderia traduzi-la. Porque a música tem a ver com o sentimento e eu não preciso propriamente de ouvir para saber qual é esse sentimento. Então eu comecei a pensar em fazê-lo, mas traduzir não é fácil. Porque eu sou uma pessoa surda, que tem facilidade em perceber o português, mas no caso da tradução, eu tive que estudar muito as músicas primeiro, como também a letra, estudá-las bem, perceber o seu significado. Depois desse processo, é só pegar numa câmara de filmar e traduzir. As músicas também têm determinadas batidas. E, portanto, é através do movimento corporal que transmite essa batida e som. Se a música for lenta, transmite também através do corpo, assim. E é esse o objetivo. Que os surdos possam também aceder à música e senti-la também. Os surdos não são mudos, isso não existe. Todos os surdos têm voz. Há surdos que se sentem mais à vontade em falar oralmente, porque tiveram terapia de fala, e outros que não sentem essa necessidade de falar oralmente, porque as mãos são a nossa voz. E às vezes, quando eu digo que sou surda, as pessoas dizem: mas tu falas oralmente. E eu digo: sim, eu falo. O único problema é auditivo, é só a surdez, só não ouço. Eu sou uma pessoa surda que consegue fazer leitura labial. E isso leva a que tenha menos barreiras. E acabo por ser intérprete para os meus amigos surdos. Em estabelecimentos públicos, ajudo a traduzir. Mas, por exemplo, agora, nesta altura da Covid-19, está a ser muito difícil para mim, porque eu agora estou a sentir na pele o que eles sentem. Porque agora eu também tenho mais receio de ir a estabelecimentos públicos, porque as pessoas estão de máscara. E então como é que eu vou fazer leitura labial? É agora que nós, surdos, estamos a perceber mais a grande necessidade de saber língua gestual portuguesa. Porque se as pessoas tivessem aulas de língua gestual portuguesa, nem que seja o básico, o mínimo, podíamos comunicar agora, nesta altura. E nós não teríamos medo de ir a lugares e de ficar com receio a pensar em como iríamos comunicar. Por exemplo, o facto das pessoas estarem separadas
ouvintes e surdos, faz com que haja um afastamento, sim. Porque também os surdos têm medo de se aproximarem das pessoas ouvintes por não saberem como vão reagir, se os vão aceitar ou criticá-los. Eu acho que é importante haver uma educação nas escolas sobre como se relacionar com alguém surdo e ensinar língua gestual portuguesa, o básico. E também promover esse encontro e criar projetos para que estejam ambos juntos no mesmo mundo. Por exemplo, no ano passado eu entrei na faculdade. Agora já não estou lá, mas entrei. E participei nas praxes. E senti-me mesmo muito à parte, muito isolada. Porque eu sou surda e as pessoas começavam a tratar-me como se eu fosse uma pessoa especial. Como se precisasse ter toda a atenção, e era uma pessoa com deficiência, precisava ter acompanhamento. E eu não consegui participar. Não consegui falar oralmente sequer. Senti-me mesmo muito triste. Porque eu às vezes quero participar nas coisas, mas também penso muito em como é que os outros vão olhar. Porque eu sou surda e aceito bem esse facto e tenho orgulho de quem sou e faço o que quero. Mas o problema das pessoas olharem e criticarem não é um problema de facto para mim, mas para alguns dos meus amigos surdos é. O problema principal é que as pessoas precisam de ter mais informação sobre como é que se devem estabelecer contacto com pessoas surdas e pararem de olhar para nós de uma forma estranha. Porque sentimos como se a nossa privacidade estivesse a ser invadida. Há pessoas surdas que entram em depressão, ficam ansiosas e a maior parte dos problemas tem a ver com a comunicação. É como se fôssemos estrangeiros no nosso próprio país. E as pessoas olham para nós como se tivéssemos algum problema. Como também quando alguém surdo vai a um banco ou a um centro comercial e diz que é surdo e que pode comunicar por escrito, as pessoas às vezes são mal educadas. Mal educadas, ao ponto de começar a dizer que temos de falar oralmente ou que escrevemos mal. O mundo precisa de mais empatia. Eu faço parte da Comissão Nacional de Juventude Surda. E o nosso objetivo é fazer com que os jovens surdos sejam mais ativos. E também é uma luta pelos seus direitos. Alguns jovens surdos estão mais isolados na sociedade. E alguns têm famílias de pessoas ouvintes e convivem muito pouco. Nós, Comissão Nacional de Juventude Surda, representamos Portugal. Nós temos projetos internacionais também e convivemos com surdos de diferentes países. E como é que nós comunicamos? À semelhança do inglês, nós temos o gesto internacional. Então aprendemos o gesto internacional, que é como se fosse o inglês para os surdos. E através do gesto internacional comunicamos com outros países. Mas se quisermos, podemos aprender a língua gestual dos diferentes países. Nós temos a língua gestual e cada um de nós tem o seu nome gestual, que é um gesto. É um gesto que é dado por pessoas surdas. Que não nós. Eu não crio o meu próprio nome gestual. Por exemplo, o meu nome gestual é este. Porque é o B de Bruna e depois porque eu tenho aqui um sinal. Então é este o meu nome gestual. Tem que ver com características físicas das pessoas, personalidade. E assim é mais fácil para nós identificarmos a pessoa e dar-lhe um nome. Muitas pessoas às vezes gozam com a nossa língua, a língua gestual portuguesa. Começam por dizer que nós fazemos gestos assim, em tom de gozo. A nossa língua não é uma brincadeira. Foram anos de luta para conseguirmos usá-la e gestualizá-la. Porque no passado a língua gestual portuguesa era proibida. E os surdos eram obrigados a falar oralmente.
E por isso, para nós, agora estarmos a utilizá-la é uma conquista enorme. Na televisão há intérpretes de língua gestual portuguesa. E às vezes as pessoas gozam com as expressões, com os movimentos. E isso ofende os surdos. Nas redes sociais também é preciso legendar. É preciso dar a conhecer às outras pessoas. O engraçado é que as pessoas vão para os cursos de inglês, alemão, pagam cerca de 600 euros. Depois existem cursos de língua gestual portuguesa que custam cerca de 50 euros. Não vão. E o engraçado é que as pessoas preocupam-se mais em comunicar com pessoas de outros países. E aqui em Portugal, onde há pessoas portuguesas, não se pensa em como comunicar com elas. Eu quero trabalhar na área das artes. Mas eu sinto que o meu futuro vai ser muito dedicado a lutar pela comunidade surda. Faz mais sentido para mim. Não consigo viver sabendo que eu não tenho muitas barreiras, porque consigo falar oralmente e consigo fazer leitura labial, mas os meus amigos surdos não. Um dos problemas é que estamos um pouco atrás no acesso à informação. Eu não sei o que é que vou fazer no futuro, mas eu sei que vou lutar para que o mundo seja melhor para a minha comunidade e também para educar a sociedade. Eu acho que as pessoas, quando pensam em alguém surdo ou com deficiência, imaginam pessoas com uma aparência. Devido a isso, às vezes quando uma pessoa vem ter comigo e eu digo que sou surda, começam com: és surda? Ah, que pena! Tão bonita! E eu fico assim a olhar: o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Eu posso ser bonita e ser surda. Como também com surdos que estão na faculdade ou trabalham, as pessoas dizem: que bom! Como é que conseguiu isso? Alguém ajudou? As pessoas pensam que os surdos não são capazes. Mas nós podemos tudo. Olha, obrigada. Aprendi imenso.